Fala, prezado investidor, tudo bem? Trouxe aqui uma empresa do agro, agora focada em açúcar e etanol, e é a Jalles Machado, tá? A JAL 3. Essa empresa, ela tem retornos, né, diferenciados e diversificados na produção de açúcar, álcool, cogeração de energia elétrica, saneantes e leveadura. A empresa, ela tem a marca de açúcar próprio, que é a Itajá, e ela faz dois tipos de açúcar, o branco, né, esse comum, e o orgânico. E aqui está o diferencial dela, porque ela é uma das maiores produtoras e exportadoras de açúcar orgânico. Esse açúcar, ele tem uma margem de lucro maior, o que faz com que ele possa gerar mais valor agregado. Então, é um diferencial que a empresa tem de ser uma das maiores produtoras mundiais em açúcar orgânico. E hoje as pessoas, cada vez mais pensando em cuidar da sua saúde, têm feito uma troca do açúcar branco pelo açúcar orgânico. A empresa, em 2022, né, ela comprou uma fábrica, uma unidade em Santa Vitória, Minas Gerais, e isso é importante porque está próximo às suas plantações. Aqui sobre as estratégias da empresa, ela tem então essas três unidades industriais, junto elas processam mais de 9 milhões de toneladas durante a safra, 100% da cana é própria, plantio e colheita 100% mecanizados, ou seja, é uma empresa tecnológica. Está localizada em Goiás e Minas Gerais, a usina conta com diversos benefícios fiscais e concorrência por terras inferior do que outras localidades do país. Então percebam que a empresa tem esse diferencial. E aqui eu trouxe, né, as atuações. Então ela tem açúcar, né, da marca Itajá, sendo o açúcar branco e o açúcar orgânico, etanol, então produção de etanol carburante, energia renovável que não polui o meio ambiente, tem uma preocupação então com os aspectos ESG. Cogeração, a empresa gera sua própria energia a partir do bagaço da cana, como fonte de energia térmica, mecânica e elétrica. Ela iniciou em 95 nesse projeto no estado de Goiás. Junto, as três unidades são capazes de gerar 142 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Ou seja, a empresa ela consegue abastecer muito mais assim da metade das cidades brasileiras, porque a gente sabe que bem mais da metade das cidades brasileiras tem menos de 300 mil habitantes. Então, é uma empresa com alto potencial de geração de energia. Saneantes, né, a linha de produtos saneantes foi utilizada, idealizada para agregar valor ao etanol produzido. Estão divididos em produtos de limpeza doméstica e uso profissional, que vão desde o álcool líquido e gel até desinfetantes hospitalares. E leveadura, a empresa, né, faz a reutilização da matéria-prima excedente da fermentação alcoólica. Ela começou isso em 2009, né, a produção da leveadura seca. A instalação foi concebida para produzir leveadura seca comum de produtos autorizados, estando estruturada de acordo com os mais elevados padrões de qualidade. Então, essa aqui é a Jalles Machado. Eu trouxe a última DRE dela, né, finalizada aqui em 30 de junho de 2024. Nós podemos ver que no consolidado a empresa reduziu um pouco a sua receita, né? E vamos ver que essa redução da receita ela ainda teve um aumento aqui da, do valor justo dos ativos biológicos, o que fez com que esse lucro bruto aqui ele tivesse sido maior. Se nós não tivéssemos esse impacto aqui desses valores justos, ela teria tido um lucro menor aqui nesse ano de 2024 e maior em 2023. Sobre um problema aqui que nós temos as despesas financeiras aumentaram muito, as receitas, né, aumentaram, mas foi bem menos, e ela teve um aumento significativo aqui de instrumentos derivativos líquidos. O que são isso? A empresa ela tem aqui a seção 17, que vai falar sobre os derivativos que ela utiliza para tentar manter ali o preço da moeda, que ela tem muita negociação em outra moeda,
para ela não ter tanto prejuízo, né? Porque vai que o dólar sobe, cai, isso pode afetar os seus resultados. Então percebam que o resultado financeiro aqui da empresa ele foi bem afetado. No final, ela teve aqui um prejuízo nesse último semestre de 2 milhões de reais, sendo que anteriormente ela teve um lucro de 50 milhões. Então percebam que a empresa acabou apresentando uma redução. Porém, quando nós olhamos o fluxo de caixa, e é o que eu gosto muito, porque quem paga a conta é fluxo de caixa, olha o fluxo de caixa da empresa. Ele aumentou muito, tá? Então ele aumentou aqui mais de 10 vezes, praticamente 12 vezes aqui de tamanho. Nós vamos ver que as atividades de investimentos apresentaram um resultado negativo, ou seja, a empresa tem adquirido novos itens e percebam que ela teve um aumento do capital em investida. Desculpa, aqui ela adquiriu imobilizado, tá? Então ela teve uma aquisição de imobilizado que aumentou aqui também consideravelmente. E ela teve que buscar recursos, né, de terceiros. Então, ó, empréstimos, ela também aumentou bastante o seu endividamento. Então essa é a situação final. Aqui no final, aqui ela teve um aumento no seu fluxo de caixa de 245 milhões. Vamos lá agora para os preços. Ela está negociando a 6,60. Se nós observarmos aqui no último ano, ela negociou a 6,31, que é seu mínimo, e está próximo do seu mínimo histórico. Tem um aqui de 6,16. Eu tinha visto aqui 6,16, mas tá vendo? Ela está bem próximo dos seus mínimos. Já chegou a negociar a mais de R$10. Tem um dividendo yield ínfimo, praticamente não paga. Baixíssima liquidez, tá? Então, liquidez muito baixa, 100% de tag along. Muito alto preço barra lucro. É uma das empresas mais caras das três. Nós vamos ver que, em relação ao preço barra lucro, é a empresa mais cara. Tem um EV/EBIT relativamente caro também, né? 11 anos aqui para o lucro operacional pagar o seu valor de mercado. Ela tem uma dívida de 1,42 em relação ao seu patrimônio líquido e o seu EBIT, né, 6 vezes ele paga a sua dívida. Uma liquidez corrente de 2,88, muito tranquilo. Então, em termos de endividamento, a empresa tá tranquila. Margem líquida muito baixa, tá? Então perceba aqui, ó. E aqui, se você observar, ela era aqui na casa de 6%, depois subiu, aqui subiu exageradamente, e depois ela está caindo. Então ela tem apresentado uma redução da sua margem líquida. O ROI baixo, tá? Então você vai ver que ela tem um ROI aqui de 1,6. O retorno que a empresa é capaz de gerar é de 6% apenas, o retorno total do capital próprio e do capital de terceiro também, que é baixo. Mas a empresa tem gerado receitas, tá? Então ela tem gerado uma receita aqui crescente. Aqui eu quero mostrar para vocês que a receita líquida dela, né, ela tem crescido as suas receitas e o seu lucro ela não tem conseguido apresentar esse crescimento. Varia muito, mas o último lucro em relação lá aos dados mais antigos de 2017 não tem apresentado crescimento. Sobre a fórmula do Décio Bazin, nós vamos ver que ela está negociada acima, né, do seu preço justo, que seria R$ 5,06. E em relação aqui à fórmula do Graham também está negociada caro, o valor intrínseco dela seria 4,11. Lembrando que agora a empresa está sofrendo, né, com esse período aqui das vendas. Então, quem quer fazer uma posição pode ser comprar ela agora e depois fazer a venda lá na frente. Pode ser uma empresa você usar para fazer swing trade. Mas também, se você quiser manter ela na carteira no longo prazo, é uma empresa interessante. Essa aqui, a minha esposa tem bastante dessa empresa para o longo prazo. Lembrando, nada é recomendação nem de compra nem de venda. É apenas um vídeo educativo.
No mais, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, dessem um joinha. E do mais, muito obrigado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Grande abraço.